Olá você, chegando com mais uma edição do PB Desporto, neste domingo, dia 1º de dezembro de 2024. Uma edição que vamos destacar a conquista do Botafogo pela primeira vez da Copa Libertadores da América, na final ocorrida no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, na Argentina, final contra a outra equipe brasileira, o Atlético Mineiro. E é bom a gente sempre colocar aqui que desde 2019 apenas equipes brasileiras vencendo a Libertadores. E dessas últimas 6 finais, 2019, 20, 21, 22, 23, 24, com 4 finais com equipes brasileiras. Ou seja, o Brasil domina há muito tempo a Copa Libertadores da América. E agora o Botafogo chegando à sua primeira conquista. Antônio Manuel Góes, eu, Antônio Júnior, aqui em Portugal, Antônio Manuel Góes no Brasil, Rio de Janeiro. Vamos analisar essa conquista do Botafogo, festa em Buenos Aires, festa no Brasil. Botafogo vai chegar, última informação, houve um atraso na chegada da delegação do Botafogo, que iria iria sair lá de Buenos Aires às 11 horas, horário local, mas houve um atraso, né? Os jogadores irão lá para a General Severiano, está montado toda a festa, né? A estrutura, mas agora foi confirmado que eles vão chegar lá por volta de 5h30 da tarde. Ou seja, Antônio Manuel Góes, em primeiro lugar, um abraço. Como é que você viu essa conquista do Botafogo, campeão e grande campeão, merecedor da Copa Libertadores da América? Olá, Antônio Júnior, amigos e seguidores do PB Desporto. Uma vitória incontestável. No meio da semana, o Botafogo pelo Brasileirão, depois de algumas dúvidas suscitadas na imprensa, nós mesmos comentamos aqui, mas que não foi tudo isso dentro da programação de previsíveis oscilações de uma equipe que estava às vésperas da conquista de uma Libertadores e mais do que encaminhado para se consolidar como campeão do Brasileirão. Mas a vitória sobre o Palmeiras mostrou o Botafogo já senhor de si. Ele absoluto. E não foi contra qualquer um, foi contra o Palmeiras num jogo dentro da casa palmeirense. E uma vitória incontestável. Isso, Júnior e amigos, psicologicamente já levantou um Botafogo. Sempre disse, tecnicamente e fisicamente também superior ao adversário da final da Libertadores. Claro que o Botafogo, que o Atlético Mineiro tem nomes exponenciais, como Hulk, Paulinho e outros jogadores da defesa, um grande goleiro atravessando a melhor fase da vida dele, diferenciado mesmo, o Everson. Mas o Botafogo, já disse e repito, carece exatamente de alternativas táticas de jogo. Isso ficou demonstrado nos 3 jogos contra o Flamengo recentemente. 2 jogos da decisão da Copa do Brasil, contra um Flamengo meio que despedaçado, improvisado, com um treinador novo de menos de 2 meses, o Felipe Luiz, e num jogo subsequente já pelo Brasileirão, em que se não houve goleadas do Flamengo, isso se deve a alguém dirá, não, mas o Flamengo perdeu gol. Perdeu gol, sim, claro. Só que no outro lado estava um goleiro chamado Everson, defendendo tudo e mais alguma coisa. É bom citar que o Everson, grande trunfo, claro, do Atlético para essa decisão. Mas voltou a acontecer aquilo que aqui já me referi contra o Flamengo. O Atlético Mineiro não se mostrou à altura com uma vantagem de um homem a partir dos 40 segundos do primeiro tempo, num lance de raríssima infelicidade, daquilo que sempre se disse de maneira jocosa, mas que passou a ser colocado como uma bandeira negativa pela própria torcida, de que há coisas que só acontecem com o Botafogo. Aos 40 segundos de jogo desse sábado, o Botafogo perde exatamente Gregory, um marcador de primeiro time, realmente um dos esteios do sistema defensivo do Botafogo.
com rápidas saídas para o ataque, e perdeu no lance de felicidade. Ele atingiu, na hora que ele levantou a perna, o adversário estava colocando a cabeça. Foi atingido na cabeça, a regra manda, o regulamento manda, acabou a expulsão. Mas o Botafogo, claro que em primeiro momento ele sentiu. Qualquer um time sentiria. E o treinador se preparou para fazer uma substituição para recompor exatamente o sistema de defesa. Entretanto, o Arthur Jorge, a partir daquele momento, com o jogo andando, ele observou que não havia necessidade de uma substituição imediata. Por quê? Porque o time em campo se recompôs. Isso coloca, Júnior e amigos, que o Botafogo é um grupo fechado, homogêneo, exatamente solidário. Isso aconteceu. Então o Botafogo se recompôs. Por seu turno, o Atlético Mineiro, a partir da expulsão do Botafoguês, foi à frente, mas de maneira dispersa. Não ameaçou concretamente a meta do goleiro John, da representação do Botafogo. E o que se viu? O Botafogo se segurou para aproveitar o contra-ataque com uma atuação taticamente inteligente do seu centroavante, o Igor Jesus, que amarrou a defesa do Atlético, ficou sempre em cima dele, e ele sabia levar, provocando algumas faltas. E um time que tem jogadores como Almada, Luiz Henrique, enfim, no ataque, e foi exatamente depois de aquilo que se chama de um saracoteio do Almada pela esquerda do ataque, dali surgiu o lance que deu origem ao primeiro gol do Botafogo com o Luiz Henrique. Numa bobeada na defesa. Deixaram o Luiz Henrique sozinho, problema do Atlético, 1-0. Isso realmente mexeu com o Atlético Mineiro, voltou à frente, mas, repito, sempre de maneira desordenada, né? sem atingir o seu objetivo. E como se fosse pouco, lá para frente, nos lances da altíssima velocidade do ataque do Botafogo, em que o Luiz Henrique superou o Arana, desesperado em marcá-lo já dentro da área, ele deu um toque, um tapa na bola para a direita e o goleiro saiu em cima, exatamente na perna esquerda do atacante botafoguense. Pênalti incontestável, que o VAR confirmou. 2-0, melhor dos mundos, aliás, melhor de todos os mundos, de todas as galáxias para o Botafogo. Um homem a menos e 2-0 no placar. No segundo tempo, claro, as substituições feitas pelo Gabriel Milito surtiram efeito. Porque com a entrada do Ademir, principalmente o Ademir, que deu um novo impulso ao Botafogo, ele ficou jogando mais solto. Um jogador veterano, experiente, realmente. Só que o Botafogo, com o Hulk se revezando pela esquerda, pela direita, foi dele que saiu o chute mais perigoso do Atlético, numa defesa monumental, mais uma vez, do goleiro John. E a verdade é que, em meio a tudo isso, eis que o Atlético Mineiro, logo nos primeiros momentos, faz um gol. Numa pichotada, é bom que se diga, isso acontece, né, do jogo, né? Numa falta de entendimento da defesa do Botafogo. Numa cabeçada do jogador pequeno, Vargas, né? Realmente ele nem pulou, ele colocou de cabeça, longe do alcance do goleiro, que se esticou todo. Dizem até que hoje que o braço do João aumentou uns 10 centímetros, Júlio. Ele vai fazer agora fisioterapia para diminuir, naquele lance do gol. Bem, mas com 2-1, claro que isso vai mudar. A própria narração na televisão vai mudar o jogo, O jogo vai mudar. Mas não mudou. A verdade é essa. O Botafogo, minutos depois, se recompôs, foi à frente, lá vai e passou a fazer aquilo, administrar o jogo. Administrar o jogo de 2-1 numa decisão, Júlio, é o pior dos mundos. A gente sabe disso, né? Não, e com um a menos, e com um a menos. Principalmente por isso, com um a menos. É um agravante. O campo do Botafogo ficou muito maior, né? Mas o Atlético não soube aproveitar porque, taticamente, ele, repito, não tem alternativas e mostrou. Volta aqueles jogos lá contra o Flamengo, mostrou isso. E o Atlético, no meu modo de ver, é uma boa equipe, mas com limitações.
tem limitações, claramente Júlio, você percebe. tem um detalhe, Júlio. O Atlético, o seu meio-campo não funciona como aquele meio-campo, por exemplo, do time que foi campeão brasileiro em 2022, né? Pois é. O que acontece? Com a saída, eu esqueço o nome do argentino que voltou, foi lá para o River Plate, no meio do campo. Bem, ele teve que improvisar. Contrata o ex-palmeirense. Como é? Me ajuda aí, o nome dele, que hoje está no Atlético, ex-palmeirense, meio do campo. Grande jogador, hein? Agora me falhou. Agora me falhou, de momento. Eu com 82, tudo bem, mas você não, né? Não dá. Não, eu estava pensando que você ia falar do Davidson, mas... Não, Davidson não. Então, então, resultado. O Atlético não conseguiu recompor a proeminência, até anos passados, do seu meio campo. Isso. Inclusive, uma alternativa do treinador foi adiantar, fechar pelo meio o Arana para armar. Assim, seguramente não é a praia do Arana. Ele faz, é um jogador técnico, mas não faz com desenvoltura necessária para armar a equipe do Atlético Mineiro. Tanto que o Paulinho passou a ficar meio isolado. Visivelmente isolado. Você ouviu falar ontem no Paulinho? Nem quase que ninguém ouviu falar no Paulinho. Aliás, eu confesso que na primeira etapa ainda, aliás, até no segundo tempo, eu falei, cadê o Paulinho? Será que ele saiu e eu não percebi? Estava sumindo do jogo. Exatamente. Não por culpa dele, que ele sabe, isso é indiscutível. Um grande jogador, excepcional jogador. É o sistema tático que não o ajudou a fazer o seu melhor futebol em favor do Atlético. Sim, mas prosseguindo. Sim, o que acontece? Foi lá, segurou o jogo de maneira... Alguém perguntar, o Botafogo foi heróico? Não precisou ser heróico. O Botafogo foi Botafogo. Agora faltou falar a entrada do Júnior Santos para a gente correr, né? Temos ainda outros assuntos. Eu vou chegar lá, eu estou fazendo agora. Para chegar exatamente na cereja do bolo. Porque, está lembrado, nós comentamos ontem isso aqui por telefone. Até eu disse, olha, eu disse a você, olha, se estava ainda 0-0. Eu digo, no segundo tempo desse jogo, Olha, o jogador que você citou foi o Gustavo Scarpa, né? Ex-Palmeiras e ex-Atlético. Pois é. O Gustavo Scarpa foi contratado para fazer... Tanto é verdade que ele não correspondeu pelo meio. Não mostrou a desenvoltura que teve no Palmeiras. Tanto que o treinador abriu pela direita, né? E depois teve que a minha memória é muito boa, e ainda mais depois do Santo Google. A sua memória está apenas com delay. Está com delay. Santo Google para ajudar. Pois é. Sim. Então o Scarpa não oferece ao Atlético aquilo que o Atlético esperou dele. Que era um homem da armação tal, para compor ali, pronto, seria o melhor dos mundos. Não aconteceu. Foi outro sumido ontem no jogo também. Ontem sumido, rigorosamente, ninguém viu. O que acontece? Lembro, eu comentei com você de que no segundo tempo, permanecesse 0-0, a solução seria uma solução alternativa. Mas para contrariar a sua colocação, que eu também concordei, que no segundo tempo a entrada do Júnior Santos no intervalo seria... Mas, Júnior, eu estou chegando lá. Calma, eu estou chegando lá. Eu quero dizer o seguinte... Depois. Você vai dizer... Mas eu estou chegando, mas também é a minha linha de raciocínio. Eu comentei com você, por telefone, pelo WhatsApp, que a alternativa seria jogar no segundo tempo o Júnior Santos e até o Tiquinho Soares, que acabou não entrando. Né? Então, o que acontece? Entra o Tiquinho Soares, né? Já com 2-1, outra realidade. E foi lá. E lá vai. E o que aconteceu? O Júnior Santos entrou para bagunçar a defesa do Atlético Mineiro e isso conseguiu. Já entrou mais adiante no jogo. E conseguiu exatamente alguns momentos antes, levou perigo, e exatamente nos instantes finais do jogo, nos segundos finais. Ele usou força e técnica, duas coisas aliadas ali para envolver a defesa
E quando o Atlético se mostrou ali, a defesa do Atlético, completamente batida, entendeu? 2-1, não tem mais jeito e tal. Foi o desespero. Certo. Que você se desespera do ataque, é uma coisa, quer fazer gol, chuta na trave, o goleiro defende, não. O Atlético estava fora de rumo na sua defesa. E o Júnior Santos foi exatamente encarregado dessa tarefa. E, como ele é o iluminado, coube a ele fechar como artilheiro do Botafogo e da competição, né? Exatamente com o gol número 10. Exatamente no lance. Não, e naquela frase que há coisas que só acontecem a Botafogo. Também ontem, não, é um outro detalhe. Não, é um outro detalhe. Não, é um outro detalhe. E agora ela passou a ser para o bem, né? Porque também, mas é um outro detalhe. Não, sim, mas é um outro detalhe. Não, mas é um outro detalhe que eu quero dizer. É que o juiz, né, foram dados justamente de acréscimo 7 minutos igual a camisa 7 do Garrincha, numa final. Então, olha só como são as coisas. Pois é, exatamente. Mas vamos lá para a gente adiantar por aqui. Uma vitória para fechar a coisa, uma vitória incontestável de uma equipe superior em toda a temporada, graças a um treinador excepcional. Eu imagino, olha bem, rememorando, Jorge Jesus, Abel Ferreira e agora o Arthur Jorge. Arthur Jorge, pois é, Arthur Jorge. Essa trinca de treinadores portugueses ganhando de maneira esplendorosa títulos de nível nacional e continental, e falta ainda o Arthur Jorge, o brasileirão, que deverá ganhar. Alguém duvida, por acaso? Eu não duvido. A gente vai falar, inclusive... Eu imagino a festa que está aí, em particular na cidade de Braga, vizinha a você. Braga, o Arthur Jorge, ele é muito querido em Braga, não é só por ser um treinador que foi campeão. Ele é bracarense, não é? Nasceu em Braga. É bracarense, é muito querido, com certeza, quando ele vem passar as férias, né, que daqui a pouquinho ele vem para cá, vai ter que ir na casa de determinados amigos, ia ter que ir restaurante, bar de todo mundo. Tem mais detalhe. Será o terceiro. Não, será o terceiro, Júlio. Com certeza vai ser convidado, vai receber aquela medalha, a maior honraria de Portugal, das mãos do presidente português, não é isso? Exatamente, pelo Marcelo Ribeiro. Só um dado aqui, né, dos maiores vencedores da Copa Libertadores da América, o maior já tem muito tempo, mas muito tempo que não ganha, é justamente o Independente, né? Independente de Avellaneda, que tem 7 títulos, depois com 6 vem o Boca Juniors, né, também equipe argentina, com 5 o Peñarol do Uruguai, com 4 títulos, o Estudiantes também, equipe argentina, e outra equipe argentina, o River Plate, com 3. Nós temos aí mais clubes juntos, Nacional do Uruguai, Olímpia do Paraguai, São Paulo, Santos, Grêmio, Palmeiras e Flamengo. Aí uma relação de equipes do Brasil grande. Com 2, Cruzeiro, Atlético Nacional da Colômbia e o Internacional de Porto Alegre. Com 1 título, aí tem uma lista enorme. Racing da Argentina, Argentinos Júnior também da Argentina, Colo-Colo do Chile, o Vélez, né? Sarsfield também da Argentina, Vasco da Gama, Once Caldas da Colômbia, LDU de Quito, Equador, Corinthians, Atlético Mineiro, São Lourenço da Argentina, Fluminense, e agora se juntando a esse time dos vencedores, o Botafogo, ou seja, muitos campeões, e o Botafogo agora como grande campeão. A gente, inclusive, vai agora vamos falar, gente, amanhã, segunda-feira... Júlio, um minutinho, tem um detalhe, hein? E o Rio de Janeiro em particular. Rio de Janeiro, apenas o único carioca que não ganhou agora, mais recentemente, a Libertadores é o Vasco. Né? Por quê? Flamengo 2019 e 2022. Fluminense em 2023 e o Botafogo em 2024. Né? Exatamente. Então,
recentemente, nos últimos anos, o Rio de Janeiro, o Vasco foi campeão. Surgiu das cinzas para a Libertadores. O Vasco foi campeão em 1998, 26 anos atrás. Mas muito tempo. Não dá para ele mais enxergar mais, né? Mas a gente vai falar mais, inclusive nesta segunda-feira teremos uma edição também especial, com vídeos, enfim, informações variadas sobre a campanha do Botafogo, né, os jogos, enfim, todas as informações no nosso PB Desporto. A gente vai falar agora, né, nesses 10 minutinhos finais de programa, do Campeonato Brasileiro, porque o Brasileirão prossegue. Júlio, me permita, para fechar sobre o Botafogo mesmo. Em meio a vitórias, comemorações, Rio de Janeiro, Cristo Redentor, montagens, ele vestido a camisa do Botafogo, tudo vale a pena, claro. A torcida não teve hora para ir para casa, acho que muita gente amanheceu bebendo todas, né? Festa no Engenhão, festa na sede de Botafogo, exatamente na área que era o antigo campo de futebol da Severiano, que hoje baixa o shopping, e eles fizeram um campo fora das dimensões oficiais. Olha, só para consertar aqui, só para consertar aqui essa informação no ar. O shopping é do lado. O gramado do Botafogo é onde era. Não, um detalhe importante. No mesmo local que era antes. Mas eu quero dizer o seguinte: o campo ficou reduzido, então não serve mais para o Botafogo, não treina mais lá há muito tempo, né? Não há atividade lá. Aliás, de divisão nenhuma, né? É um campo de recreação, tal, que faz para associados, tal, tudo bem. Mas é um local de concentração, onde estavam ali, segundo a informação, 5 mil torcedores. 5 mil torcedores. E é o local da festa você hoje. Falou. Mas vê bem, exatamente 5 mil torcedores que passaram da esperança inicial para a angústia com a expulsão do Gregory, o espírito de resiliência, de torcida, não, vamos ganhar, e ganhou, campeão com todas as honras. Agora, para finalizar, Júlio, é o seguinte, isso não significa, entenda o torcedor do Botafogo, mas já saiu ontem, de ontem para hoje. Há 3 jogadores, no mínimo 3 jogadores desse elenco do Botafogo, que pertencem, bom que se diga, a Eagle Sports, sediada nos Estados Unidos, o grupo em que pertence o Lyon, o Crystal Palace e o clube lá da Bélgica, que é um grande negócio que feito pelo Textor, adquirindo a SAF Botafogo por 400 milhões, uma bagatela, você poderia, num rasgo de sonho, comprar o Botafogo, né, para ganhar dinheiro, e o Textor está ganhando agora. Investiu e realmente o Botafogo. Mas há 3 jogadores que já anunciaram, isso não é especulação. O Adrielson não fica, porque ele veio para ficar até este mês de dezembro, que se inicia hoje. O Almada, vai para o Lyon. E o Luiz Henrique já sabia há muito tempo, né, que ele ficaria até o fim do ano, mas depois a história toda, ele não quis dizer, mas diz, primeiro vou comemorar, até porque tem o Brasileirão, claro, né? E o Brasileirão, claro. Então, o Brasileirão poderá... Outra coisa, Júlio, o Brasileirão poderá aumentar esse leque de negócios. Pois, gente, o Botafogo é uma SAF. E o Botafogo, o dono do Botafogo, ele ama o Botafogo, se ama, ele ama o negócio dele. O torcedor tem que entender isso. Não estou aqui desqualificando, não. Mas isso aliás, vale fazer aqui uma colocação, porque a gente às vezes analisa só de forma... Claro, ele é um negociante, ele é um negociador. Mas ninguém força a barra. Ontem foi visível, né? Quando ele recebeu... Quando estava começando a receber, que veio as lágrimas, a gente chorou mesmo, veio as lágrimas do teste. Júlio, né? Eu também, diante de um checão de 28 milhões de dólares, eu choraria, eu teria infarto, tudo. Não, mas consertando, 23 milhões. 23 milhões. Pois é. Não, 8 não. Falou, 8 não é nada. 23 milhões de dólares para o Botafogo e 7 milhões para o Atlético. Mas vamos lá, a gente vai falar mais, como eu disse, nessa semana agora, segunda-feira, nossos programas dessa conquista do Botafogo. Agora vamos correr mais, porque temos menos tempo,
Vou falar aqui do Brasileirão em apenas 7, 8 minutinhos, bem rapidinho mesmo. O Campeonato Brasileiro prossegue, já tivemos 2 jogos, né? Correspondentes à 36ª jornada, mediante essa final, Palmeiras e Botafogo, que terminou 3-1 para o Botafogo, e o Atlético Mineiro perdendo para o Juventude por 3-2. Botafogo não. Botafogo? Palmeiras com Botafogo, já teve. 3-1 Botafogo, sim, claro. Sim, no meio de semana, claro. Antônio Júnior é antenado, meu amigo. Tudo bem. E o Atlético... Você falou dos jogos de ontem, mas eu vi você não, de ontem não. Não, de ontem não. Eu disse que já ocorreram 2 jogos antes. Tudo bem, vai, prossiga. O jogo fez parte da rodada, né? Palmeiras 1 e Botafogo 3, Atlético Mineiro 2, Juventude 3, né? E também agora com prosseguimento, 36ª rodada. Neste sábado tivemos o Criciúma, olha só, fez 2-0 no Corinthians. O Corinthians começou bem, depois caiu de produção e o Criciúma fez 2-0. E no segundo tempo, a virada fantástica do Corinthians, 4-2, 7ª vitória consecutiva. O Corinthians hoje estaria garantido no Brasileirão. Vou passar daqui a pouquinho a classificação. O Corinthians hoje é o 8º colocado. Tivemos também o Cuiabá sendo derrotado em casa. O Cuiabá ontem foi confirmado o seu rebaixamento, junto com o Atlético Goianiense. O Bahia, né, vencendo de virada. A Bahia, que agora é o 7º colocado, também está nesse momento na Libertadores da América. E no outro jogo, o Vasco da Gama chegou a estar perdendo por 2-0 para o Atlético Goianiense. E em apenas 3 minutos, e aí não é à toa que o Atlético Goianiense foi rebaixado. O time faz 2-0 e nos últimos minutinhos... Mas me permita, a questão não é essa. O jogo do Botafogo, jogo para o Vasco, mais uma vez, esquecer. O Vasco dentro de casa, Júnior, dentro de casa, jogando contra o Lanterna do campeonato, que fez 2-0. Mas é isso que eu ia dizer. O Vasco foi conseguir um empate até improvável, porque ele fez 2 gols em 3, 4 minutos, já no finalzinho, não deu para virar o jogo, e no final da partida, uma sonora vaia da torcida revoltada, porque o Vasco agora praticamente não tem mais chance de conseguir vaga na Libertadores, porque ele vai ter que ganhar os 2 jogos e torcer tanto para Corinthians e Bahia perderem e ainda fazer um saldo de gols, não dá. É Sul-Americana e... Outra coisa, Júnior. Aí manda o treinador embora, coloca aí, e o pessoal chama, a imprensa diz, Felipe Maestro. Júnior, para mim, o Felipe foi um excelente jogador. Nada mais do que isso. Mas já foi colocado que o Felipe é só até o final do ano. Mas Felipe Maestro, se você disser Júnior Maestro, Felipe Maestro, Júnior, isso é forçação de barra. Entendeu? E já se cogita aí um dos nomes citados é o Pedro Caixinha, que foi demitido do Bragantino há pouco tempo. Tudo bem, Júnior, mas a questão tudo bem, eu quero fazer ela é o seguinte, é que demite o treinador, coloca um treinador inexperiente, que ele treinou quem? Treinou o time aí da segunda divisão do futebol carioca. Carioca, né? Então a história, então para, como se fosse a solução, vamos colocar ele que mais uma vez, Júlio, isso é administração Pedrinho, entendeu? Essa confusão toda que a torcida não entende, ninguém entende. Administração amadora. Administração amadora. O VAR termina o ano sem SAF e sem ser SAF. É a pergunta que não quer calar. Quem é que está pagando a folha salarial do Botafogo? Do Vasco? O Vasco da Gama. O Vasco da Gama tem atrás dele, por conta da SAF, uma dívida encalacrada lá atrás de 1 bilhão. 1 bilhão de reais, que o dono da SAF, no caso seria 777, teria que pagar em 10 anos. Ela outra que porventura venha adquirir. Mas a pergunta é essa. Aí entra o Pedrinho, entrado na justiça, tal, aquela história toda, que ainda não está resolvida, né? Ainda está no Superior Tribunal de Justiça. Não houve ainda. Mas a gente. Mas o fato é o seguinte. Aí eles anunciam toda hora. Agora vai chegar a empresa tal, empresa qual. Tudo isso balela, Ju. Na verdade, estamos chegando no fim do ano. E igual chegar no fim do ano, vamos começar a preparar a temporada do ano seguinte. Então, a gente vai tratar dessa questão com mais detalhes na nossa resenha da bola desta segunda-feira, né? Prosseguindo então com os jogos, já nesse domingo, logo mais teremos o Grêmio recebendo o São Paulo, 2 jogos no mesmo horário, o outro jogo das 16 horas
no Brasil, 19 horas aqui em Portugal, Flamengo e Internacional no Maracanã. O Internacional que vem aí de uma longa invencibilidade, 16 jogos, 12 vitórias e 4 empates, time do Roger Machado. E o Flamengo, como o Felipe Luiz, a gente já abordou aqui, né, não interessa se já está na Libertadores, vão jogar para ganhar. O Flamengo vai jogar com certeza o seu máximo, o Inter tentando aumentar essa série de invencibilidade, o Inter sonhando ainda. E, de fato, há uma possibilidade, mas ele teria que torcer para o Botafogo perder os 2 jogos e ele ganhar todos, a começar por hoje, né? Começar por hoje, o Inter ser campeão. Eu acho isso rebota. É o seguinte, o Inter tem o grande mérito de, em meio daquilo tudo que aconteceu, extracampo do Rio Grande do Sul, tal, o Inter foi lá, chegou, e aí, como você falou, essa longa série de invencibilidades. Mas é bom dizer que no jogo, o último jogo lá, Flamengo, aquele jogo atrasado, Flamengo e Inter em Porto Alegre, o Inter só empatou no último instante com o Flamengo. O Flamengo do Felipe Luiz. Eu quero dizer o seguinte, é que o Flamengo, que vem aí da conquista da Copa do Brasil, da vitória, daquele empate lá no rescaldo, da todo mundo ainda meio na comemoração, mas mesmo assim empatou no Maracanã, com chance de vitória, e que não houve mais uma vez por conta da excepcional atuação do goleiro Everson, o grande nome do ano. Mas, Júlio, eu quero terminar a minha participação aqui para dizer a você, embora a temporada nacional não tenha terminado ainda, mas vou logo adiantar. O grande nome, Júnior, lamentavelmente, o grande nome da temporada nacional, lamentavelmente, de forma deletéria, reprovável, e você vai entender. O grande nome não foi nem o Botafogo, que merecedor de ser o grande nome, claro, da temporada. E vai ser, ninguém duvida, campeão brasileiro também. Mas o grande nome, Júnior, da temporada brasileira esse ano, sabe o que foi? Sabe quem foi? Fortaleza. Não, Júnior. Não, Júnior, é fora de campo. Chama-se Casa de Aposta. Sim, não, mas vamos discutir isso. Elas tomaram conta da mídia, além de patrocinarem tudo tal, e vou dizer de maneira, sem minhas palavras, elas bagunçaram o futebol brasileiro em 2024. Não, mas a gente vai discutir isso com mais, porque são assuntos que a gente tem que discutir com mais profundidade, claro. Não falar apenas, né? Eu vou prosseguir aqui falando dos jogos, que agora estou passando os jogos aqui do Brasileiro, para a gente seguir e concluir a nossa edição. Né? Além de o Flamengo Internacional, como eu disse, o Internacional tem chance, na verdade tem, nem é tão assim absurdo, mas ele teria que ganhar do Flamengo hoje, vai ter o confronto com o Botafogo, né? No caso, que vai jogar em casa, vai jogar no Beira-Rio, que teria que ganhar também, e aí ganhar do Fortaleza fora de casa, que é um concorrente ainda também com a chance lá de 0 ponto alguma coisa. Né? E aí torcer, fazendo tudo isso, torcer para o Palmeiras também perder os 2 jogos. É uma situação bem complicada. Relembrando a velha frase do Garrincha, né? Tem que combinar com os russos, né? Só isso. E os demais jogos, o Red Bull Bragantino, que está quase rebaixado, tem que ganhar hoje para ter uma sobrevida, tem que ganhar do Cruzeiro. Quase lá. Tem que ganhar do Cruzeiro. Se ganhar do Cruzeiro hoje, aí você vê, né? Não, você vê como é que as coisas mudam. A questão é a campanha do Red Bull Bragantino, que não inspira confiança. Porque se ele ganhar hoje, ele já entra naquele grupo que vai lutar para se manter. Mas se ele empatar hoje ou perder, aí já está, bye, so long, well, como disse Guilherme Arantes em suas músicas, né? Uma música dele. Bragantino e Cruzeiro, Atlético Paranaense com o Fluminense que está agradecendo e muito ao Criciúma, vi falar que vão fazer até uma festa lá, porque se o Criciúma ganhasse ontem, o Fluminense estaria numa situação para lá de complicada. Agora, se o Fluminense, mesmo assim, perder hoje, e o Red Bull Bragantino, por exemplo, empatar ou ganhar, aí o Fluminense volta a ficar seriamente ameaçado. Ameaçado ele está, porque ele está ali numa posição fora, né, do grupo. Se ele perder hoje, vai ficar muito complicada a situação, porque o último jogo dele é simplesmente contra o Palmeiras. Então, se o Fluminense perder hoje do Atlético, também fica seriamente ameaçado de jogar mais uma vez a Série B. E no outro jogo, encerrando essa rodada, o Vitória, né, vem uma reação fantástica, 42 pontos ganhos, recebendo o Fortaleza. Vitória tem como ali administrar para se manter, porque ele tem 4 pontos de vantagem para o Criciúma, que é o último colocado.
Fortaleza tentando ainda aí fazer, enfim, terminar da melhor forma o Campeonato Brasileiro. Aliás, por falar em Fortaleza, vou lembrar aqui, tá? Vou citar aqui. Terminou agora há pouco, olha bem o que é o trabalho do Fortaleza, né? No futebol e também no futsal. O Fortaleza acabou de se sagrar campeão do primeiro campeonato brasileiro de futsal, ao derrotar, jogando lá no seu ginásio com mais de 10 mil torcedores, uma equipe também do Nordeste. Grata surpresa, né? A equipe do Apodi, do Rio Grande do Norte. Equipe com menor estrutura, mas que vem investindo muito. Ou seja, 2-2 no tempo normal, vamos para a prorrogação, e o Nardinho, jogador do Fortaleza, fazendo o gol que deu o título. Primeiro campeonato brasileiro realizado, já temos Copa do Brasil, de outras competições, mas o primeiro campeonato, o campeão é o Fortaleza. O Nordeste, não é de hoje, vem crescendo muito no futsal, e o Fortaleza sagra-se assim também, fazendo ótima campanha no campo e agora no futsal. Júlio, o Nordeste, mas há muito tempo, o grande nome, a grande equipe do futebol, de futebol de salão, hoje chama-se futsal, do Brasil, inclusive, tá lembrado, o Sumov, de Fortaleza. Isso, o Sumov, lá atrás, Fortaleza. E agora, o Fortaleza, com uma boa estrutura, com certeza, estão investindo muito, claro, né? Muito também no futsal, e não é à toa que ninguém chega a uma final. E parabenizar também, que é uma equipe com a estrutura, com certeza, bem menor, mas chegando à final, brigando ali de igual para igual, que é o Apodi, da cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Mas a gente vai finalizando essa edição do PB Desporto, né? Demos aqui um resumo, né, dessa conquista do Botafogo. Primeira vez, Botafogo já tem, né? Eu estava falando ontem, você sabe muito bem, com o Arnaldo, né? Trabalhou com a gente na Rádio Carioca, é amigo de infância. Ele já estava voltando, né? Porque ele vai voltar tanto na ida como na volta. Ele foi do Rio para Porto Alegre, de lá pegou de avião, pegou um ônibus até Pelotas, de lá pegou um outro ônibus para Buenos Aires, 15 horas de voo rasteiro, e na volta o mesmo caminho. Júlio, para finalizar, daquela série Há Coisas que Só Acontecem com o Botafogo. É o seguinte, dos 35 ônibus que seguiram, né, numa grande caravana, né, imagina, estrada fora até chegar. Fora os carros. Na fronteira com a Argentina, na entrada, na apresentação de documentos, sabe o que aconteceu? Um dos ônibus, o motorista de um dos ônibus estava lá, quando procuraram lá, procurado pela Polícia Federal, preso na hora. Brincadeira, hein? Olha só, há coisas. Agora, como também tem coisas que só acontecem com o Botafogo, aí é para o bem. Um dos passageiros do ônibus, por acaso, tinha uma habilitação que eu dava condição de dirigir ônibus. Aí ele saiu dirigindo ônibus. Nisso, a empresa dos ônibus mandou de avião contratou, já em território argentino, um motorista que tomou posse do ônibus e chegou a Buenos Aires. Então, para fechar, Botafogo, campeão legítimo da Libertadores, mas botafoguense tem coisas que só acontece realmente com o Botafogo. Para o bem ou para o mal. Ou para o mal. É verdade. Essa foi demais. Então, a gente vai ficando por aqui. Teremos nessa segunda-feira mais uma edição da nossa Resenha da Bola, com Antônio Manuel Góes, Fernando César e Robson Lessa, eu apresentando aqui direto de Portugal. A todos, um abraço e até a próxima.